Olá, amado e amada de Deus, é uma alegria estar com você nesta segunda-feira em mais um programa Palavra Viva. Neste início de ano onde o Senhor tem chegado até nós, vindo até nós, preparado o nosso coração, preparado a nossa vida para que possamos viver um ano de 2023 na tua presença de forma fecunda, dentro da igreja, onde Jesus nos chama a ser aquilo que Ele quer que sejamos, dentro da nossa família, onde nós exercemos em plenitude, à medida que podemos neste mundo, a nossa vocação, dentro do lugar aonde o Senhor te chamou, aonde o Senhor te quer. Você tem escutado a tua palavra e você tem meditado sobre aquilo que Ele te diz? Esta é a grande questão, esta é a grande pergunta. O Senhor nos fala a todo tempo. O Senhor quer nos convencer a todo tempo, quer nos convencer de que precisamos de conversão, de que precisamos de mudança de mentalidade, uma metanoia em nossa vida, de que precisamos seguir aquilo que Ele nos chama a viver de forma perseverante. A palavra nos diz, perseverai até o fim. Quem perseverar até o fim será salvo. E o Senhor não nos deixa pelo caminho. O Senhor não fica de longe, meu irmão, só observando, só olhando, só vendo, olha, será que ele vai conseguir? Será que vai dar certo? Será que ele vai até o final? Ele não fica somente apostando em nós, somente na confiança, não, porque ele sabe que isso não existe, que pela minha e pelas suas próprias forças nós somos incapazes de cumprir a tua vontade. O Senhor sabe da nossa miséria. Às vezes o que nos falta é nós mesmos reconhecermos aquilo que somos diante de Deus. Que não somos nada, que não conseguimos nada, absolutamente nada. Tudo é a graça, e a partir do momento em que eu tenho esta atitude de humildade, e a humildade ela é esta chave, ela é a mãe de todas as outras virtudes, a partir do momento em que eu tenho essa humildade de reconhecer quem eu sou, Santa Teresa vai dizer, a humildade é a verdade. A partir do momento em que eu reconheço a minha verdade, Deus age com a tua graça. Deus age com o teu poder. E aí é a graça de Deus agindo em mim que me faz fazer grandes coisas. Como eu disse, não eu, mas a graça de Deus em mim e em você. Portanto, o Senhor, desde sempre, desde antes mesmo que nascêssemos, Ele nos escolheu. Ele tinha uma história para nós, que tudo aquilo que faltava era o nosso consentimento, tudo aquilo que faltava era a nossa vontade de estar em conformidade com a vontade dele. Ou seja, faltava da nossa parte a confirmação, é o famoso livre-arbítrio, sou eu quem escolho. Embora Deus tenha um plano para a minha vida, Deus tenha uma vocação para mim, Deus quer escrever a minha e a tua história. Quem pode assinar embaixo, bater o carimbo e dizer eu confio, sou eu. O Senhor espera isso de nós. Amor, afinal de contas, é decisão. Portanto, para que possamos amar verdadeiramente a Deus, precisamos escolher por Ele dia após dia. Mas até para que façamos essa escolha, necessitamos da graça, do auxílio do Espírito Santo. Necessitamos de Deus para deixar para trás aquilo que não nos convém e abraçarmos de forma definitiva aquilo que o Senhor escolheu para nós. E é absolutamente disso que nós vamos falar hoje. Simplesmente do começo, de como Deus nos tira do pecado, nos tira do mal e nos leva até Ele. Por isso eu te convido a pegar comigo a palavra de Deus no Evangelho de São Mateus, capítulo 3, versículos do 13 ao 17. Mateus 13, do 3 ao 17. Da Galileia foi Jesus ao Jordão ter com João, a fim de ser batizado por ele. João recusava-se. Eu devo ser batizado por ti e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu, deixa por agora, pois convém que cumpramos a justiça completa. Então João cedeu. Depois que Jesus foi batizado,
saiu logo da água. Eis que os céus se abriram e viu descer sobre ele em forma de pombo o Espírito de Deus. E do céu baixou uma voz: Eis meu filho muito amado, em quem ponho minha afeição. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu irmão e minha irmã, estamos aqui diante então do encontro de Jesus com João Batista. Desde lá, o Advento, o tempo do Advento, o tempo do Natal, nós estamos meditando sobre os acontecimentos do nascimento de Jesus, os seus primeiros momentos no mundo, a sua infância, a sua vida no seio da Sagrada Família, meditando também sobre a vida de João Batista, em paralelo ali com o início da vida de Jesus, com o anúncio do anjo a Nossa Senhora e também o anúncio do anjo a Zacarias, a Sagrada Família, mas também a família ali de Zacarias e Isabel, mostrando então que João viria a ser aquele que preparava os caminhos do Senhor. E aí a gente vai destrinchando essas duas histórias que acaba sendo uma só. E o único encontro que a gente vê entre Jesus e João Batista é aquele onde Nossa Senhora visita a sua mãe, Santa Isabel, e ali ele recebe o poder do Espírito Santo. Mas hoje nós vemos que Jesus já cresceu. Já é a manifestação, a epifania, a manifestação da vida pública do Senhor. Então, há esse encontro com João Batista. João Batista, que era aquele que batizava com água, que fazia aquele batismo de conversão, se encontra com Jesus, que é aquele que batizava, que queria batizar no Espírito Santo. De forma que quando Jesus se encontra com João no Jordão, João dizia: é vós que deves me batizar, e vós vens a mim para isso. E aí Jesus disse para João: olha, João, pelo menos por agora deixa, para que se cumpra a justiça completa. Ou seja, é necessário. João sabia que não cabia a ele batizar, mas sim a Jesus. Porque João sabia o que era de fato o batismo. O batismo que viria a salvar as nossas almas do pecado. Que viria a salvar as nossas almas e resgatá-la do mal, da escravidão. E João dizia: eu não sou capaz e vós me pedes para te batizar, sendo que vós não precisas de conversão. E Jesus dizia: sim, eu sei disso. É como se Jesus dissesse: eu sei de tudo isso. Nas entrelinhas, né? Mas é necessário que isso aconteça para que a justiça seja completa. Ou seja, para que as pessoas vejam que o batismo é necessário. E aí o grande motivo do batismo do Senhor, ele não precisava ser batizado, porque ele já era sem pecado, ele é o próprio Deus, o Deus do batismo, mas ele precisava nos dar o exemplo. Se o próprio Deus nos deu o exemplo do batismo, é para nos mostrar o significado desse sacramento, deste grande sacramento em nossas vidas. O batismo é a porta de entrada para a igreja. O batismo é a porta de entrada para o céu. O batismo é o sacramento que nos permite viver de fato na vontade de Deus. Porque antes deste acontecimento, o que somos? Somos escravos do pecado. Escravos do inimigo, escravos da nossa própria maldade. Não conseguimos amar, não conseguimos ter fé. Por quê? Porque estamos aí reféns da concupiscência, reféns do pecado, desta prisão. Essa prisão adquirida pelos nossos primeiros pais, lá no Éden, e que foi passando de geração em geração, até que chegou o Salvador e na cruz rompeu com o pecado. E na ressurreição abriu o céu para nós. Nos dando aí a possibilidade, nos dando a chance de vivermos na familiaridade de Deus. E tudo acontece por meio do batismo. É por meio do batismo que eu ganho a salvação. É claro que depois, dia após dia, eu preciso confirmar essas promessas batismais na minha vida. Mas tudo começa ali.
Tudo começa com a graça de Deus agindo em mim, desde aquele primeiro momento. É por isso que se batiza quando criança, quando bebê, quando estamos ali nos nossos primeiros dias. O ideal seria que no primeiro dia de vida já viesse a acontecer esse batismo. Por isso é necessário que você hoje faça memória do seu batismo. Se você não sabe a data, pesquise, procure a igreja onde você foi batizado. Eles têm lá certamente o registro. E aí vão te informar e você vai guardar esta data tão preciosa na tua vida. Vamos para o intervalo e voltamos no próximo bloco do programa Palavra Viva. Olá, meu irmão, minha irmã, estou precisando da sua ajuda para que juntos possamos zelar pelas vidas dos idosos que estão lá no nosso lar dos idosos. Precisamos da sua ajuda para manter aquela casa. A sua pequena contribuição mensal, fazendo-se amigo do lar, vai nos ajudar a comprar medicamentos, comida, material de higiene, material de secretaria, pagar a folha de funcionários, também aquilo que diz respeito aos gastos mensais daquela casa. Você pode ser, portanto, um amigo do nosso lar dos idosos. Aqui no telefone que está na tela, você pode então ter mais informações de como nos ajudar nessa obra de cuidado da vida. Ajude-nos, é o nosso pedido. Obrigado pelo seu sim. Estamos de volta com o programa Palavra Viva. No bloco anterior nós meditávamos sobre o batismo de Jesus, Jesus que vem nos dar o exemplo, Jesus que vem nos mostrar que precisamos desse sacramento em nossas vidas, que precisamos desse sacramento na vida dos nossos filhos, que o batismo não é, como muitas pessoas pensam, uma tradição, algo que se passa de geração e de geração e que eu tenho que fazer isso como algo simplesmente, às vezes social, como algo tradicional da minha família. Eu fui batizado, meus pais foram batizados, meus avós estão mesmo batizados, meu filho não. Se você tem esta mentalidade, você ainda não vive a fé católica. Porque o sacramento do batismo não é um sacramento, não é algo social. Não é algo que eu simplesmente escolho para cumprir com algo que vem de geração em geração pela minha família, para simplesmente cumprir com um culto familiar. Não é isso. O batismo é um sacramento. O que é sacramento, meu irmão? É a graça visível. Ou seja, na realidade, é a forma visível da graça invisível. Ou seja, aquilo que eu vejo como material, uma materialidade, mas que na realidade tem algo espiritual muito maior. Que o material vem somente para ser um símbolo, ou seja, somente para que eu tenha a visão do que está acontecendo, e é necessário também. É como a água no batismo, como o pão no sacramento da Eucaristia, como as mãos do sacerdote no sacramento da reconciliação. Portanto, o batismo é um sacramento visível, da graça invisível. E que graça! Que graça não acontece naquele momento. Eu poderia aqui dizer de algumas coisas que acontecem em nossa alma, que acontecem em nossas vidas,
e que muda completamente o nosso destino. Por isso que o batismo é um segundo nascimento. Existe o nascimento do nosso corpo, o nascimento daquilo que nós somos enquanto matéria, e existe o nascimento o renascimento da nossa alma. Quando deixamos o nosso estado de morte, herdada do pecado original, e passamos à vida. Por isso que devemos comemorar a data do nosso batismo. E quando somos batizados, a primeira coisa que acontece é esse rompimento com o pecado. A primeira coisa que acontece é essa absolvição da condenação eterna. Eu já não pertenço mais ao mal. Eu já não pertenço mais ao pecado. Mas foi rompido aquilo que me prendia. Foi rompido aquilo que me tirava de Deus. Foi rompido a minha inimizade com o Senhor. E a partir de agora eu sou um novo homem. Primeiro, você rompe com o pecado. Lá na sua igreja, na sua paróquia, onde você foi batizado, no seu Jordão, Cristo foi batizado no Jordão. O seu Jordão é a sua paróquia, é a sua igreja. Naquele dia você rompeu com o pecado. E além de romper com o pecado, na tua alma Deus colocou o próprio Espírito Santo. Ou seja, Deus se fez em sua alma. Deus, a partir do batismo, está presente em sua alma. Você pode dizer, eu trago Deus dentro de mim. Eu trago a presença do próprio Deus Espírito Santo dentro de mim. E é essa presença do Espírito Santo que te faz fazer as escolhas corretas em tua vida, que te ilumina nas tuas indecisões, que te santifica. Quem é o Espírito Santo? É aquele que santifica. Aquele que santifica todas as coisas. Deus Pai, o Criador. Deus Filho, aquele que redime. E o Deus Espírito Santo, aquele que santifica. E o Espírito Santo está em você. Não se esqueça disso. O Espírito Santo está em você. Pela força do batismo. Pela força do seu batismo. E nos momentos onde você mais precisar, na realidade, em todos os dias da sua vida, você pode pedir o auxílio desse Espírito Santo. E se você fizer esse exercício dia após dia, você vai ver que a tua vida vai ficar diferente. Você vai ver que as coisas vão mudar. Você vai ver que você irá tomar decisões mais certeiras, corretas, muitas vezes aparentemente erradas, mas que na verdade é aquilo que Deus quer, aquilo que Deus te leva a escolher, é simplesmente a vontade dele em tua vida. E isso é papel do Espírito Santo, esse papel de santificar, esse papel de transformar a tua vida. Além de romper com o pecado e desta habitação divina, o batismo planta em tua alma a graça. Uma fagulha da glória que somos chamados a viver. A graça é simplesmente aquilo que nos faz estar com Deus. Esta graça, ela permite com que você tenha essa familiaridade com o Senhor e você a perde cada vez que comete um pecado mortal. Essa é a grande gravidade do pecado mortal, porque nós perdemos esta graça. Esta graça que permite com que o Espírito Santo age em nós e que permite com que eu esteja rompido com o pecado original, rompido com todo o pecado em minha vida. É essa graça que permite com que eu tenha uma intimidade com Deus, permite com que eu ame, permite com que eu tenha esperança, permite com que eu tenha fé. Esta graça fagulha da eternidade. A eternidade é algo grande demais. A glória de Deus é algo muito grande. E que a graça é simplesmente uma fagulha daquilo que vamos viver no céu. E que à medida que a vida vai passando, nós precisamos arregar como se fosse uma sementinha para que possa crescer em nós esta graça e nos fazer amadurecer diante de Deus.
Portanto, se você rompe com o pecado, se você tem o Espírito Santo dentro de você, para que ambas as coisas possam continuar de forma efetiva na tua vida, você precisa permitir com que a graça age em você. E como que você permite? A primeira coisa é não pecando. É deixando com que esse Espírito Santo te ajude. Reconhecendo, como eu dizia, quem você é. Não, eu sou pecador. Eu não consigo sozinho. Eu preciso de Deus. Eu preciso do Espírito Santo. Me ajuda, Senhor. Nos momentos de tentações, do qual você não estará livre em nenhum dia da tua vida. Existe um santo que diz que até depois de 2 horas após a morte, você ainda será tentado. A tentação que Deus permite para o seu bem, para a sua salvação e sua santificação, você só poderá vencê-la com o auxílio da graça. Com o auxílio do Espírito Santo, para conservar também a mesma graça. Meu irmão e minha irmã, quantas bênçãos e quantas coisas em nossa vida espiritual, principalmente, que acaba afetando também a nossa vida natural. O batismo não nos permite viver. Quantas coisas o batismo não faz com que nós possamos viver de forma que agrade o coração do Senhor. Por isso sempre faça memória neste dia em que você nasceu para o céu. E se você tem na tua casa um filho, uma filha, um neto, uma neta que precisa de batismo, que precisa ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não perca tempo. Não deixe o tempo passar. Faça com que isso aconteça agora. Para que, como disse nosso Senhor na palavra de hoje, a justiça seja completa. Vamos permitir agora com que as forças do céu que habitam em nós, do Espírito Santo, da graça, por meio do batismo, possa exercer em nós o seu papel. Peça ao Senhor. Peça a nosso Senhor Jesus Cristo agora a graça de ser fiel às promessas batismais. Você renunciou a todo o mal e você fez ali também a sua profissão de fé. Não você, ali seus padrinhos de batismo que respondiam por você, seus pais. E o sacramento da crisma é aquele sacramento onde você confirmou essas promessas batismais. Renove agora. Diga ao Senhor, Senhor, eu renuncio a tudo aquilo. Eu renuncio ao mal. Eu renuncio a Satanás, o autor e o princípio de todo mal. Eu renuncio a todo o pecado. E diga, Senhor, eu creio em Ti. Eu creio em Ti, Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Eu creio nas Tuas promessas em minha vida. Eu creio em tudo aquilo que Você pode fazer em mim. Que Nossa Senhora possa nos auxiliar neste dia, em todos os momentos, para que possamos viver sempre em conformidade com a vontade de Deus em nossas vidas. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Meu irmão e minha irmã, foi uma alegria estar com você em mais um programa Palavra Viva. Até a próxima segunda-feira, se Deus quiser. Um forte abraço, que Deus os abençoe. Olá, meu irmão, minha irmã, estou precisando da sua ajuda para que juntos possamos zelar pelas vidas dos idosos que estão lá no nosso lar dos idosos. Precisamos da sua ajuda para manter aquela casa. A sua pequena contribuição mensal, fazendo-se amigo do lar, vai nos ajudar a comprar
medicamentos, comida, material de higiene, material de secretaria, pagar a folha de funcionários, também aquilo que diz respeito aos gastos mensais daquela casa. Você pode ser, portanto, um amigo do nosso lar dos idosos. Aqui no telefone que está na tela, você pode então ter mais informações de como nos ajudar nessa obra de cuidado da vida. Ajude-nos, é o nosso pedido. Obrigado pelo seu sim.